Bom dia, PG Online, que alegria ter você aqui no nosso PG. Muito obrigada, irmã Rita, muito obrigada, irmã Tânia, por tão maravilhosamente ter conduzido o nosso momento de pedidos e agradecimentos, né? É uma bênção ter você aqui conosco e agora chegou o momento de nós recebermos do céu ali o maná separado que vai ser nos dado através do pastor Joel. Deixa eu fixar ele aqui, vem para cá. Bom dia, Bom pastor dia, Joel. bom dia, meu povo, tudo na paz de Deus. Que alegria que é ter o Senhor conosco aqui novamente no nosso PG, pastor Joel. Estávamos com saudade já. Pois é, faz bastante tempo, né? Graças a Deus, Deus está dando essa oportunidade novamente. E é bom estarmos juntos, louvando o Senhor. Parabéns pela iniciativa, né? Por estarem firmes aí, que Deus continue cuidando, abençoando. Amém, querido pastor. Louvado seja Deus. Obrigada, irmã Rita, por cuidar da nossa agenda, do nosso PG, com tanto amor, zelo, carinho. Aqui, sabe, pastor, nós temos um grupo de intercessores que são muito fiéis a este PG, por isso que ele ainda se mantém, viu? Amém. Sabe, pastor, diz o ditado que é bem verdade, ninguém faz nada sozinho. Com certeza, com Então, certeza. nós, como irmãos, precisamos estar conectados uns com os outros e Uhum, conectados na videira que é Cristo Jesus, né? com certeza. É, Essa é, essa é a tônica da vida cristã, né? Não vivermos sós. sim, sim, verdade, pastor. Nós só tivemos uma alteração, que antes nós iniciávamos às 6, agora nós iniciamos às 5h30. Primeiramente, fazemos os pedidos, os agradecimentos, Uhum, e às 6 iniciamos, então, com a mensagem. Fizemos esse pequeno ajuste, tá bom, pastor? tá ótimo. Pastor, o senhor, se desejar algum hino no final, o senhor pode estar me mandando ou me falando agora, que eu já programo aqui, e caso o senhor precise compartilhar algo também, tá bom? Pode ser o hino No Poder do Espírito. Acho que é o 48 do Inário Adventista atual, do Inário Novo. Tá bom, já está aqui no jeito. Posso fazer uma oração pelo Senhor? Pode sim. Senhor Deus, mais uma vez em sua presença, quero lhe agradecer pela vida do nosso querido pastor Joel Bahia, por ele estar conosco aqui no nosso PG mais uma vez, Senhor. Venho pedir, Espírito Santo, que o Senhor venha falar por intermédio dele, que o Senhor venha falar poderosamente como o Senhor tem falado, Senhor. Que o Senhor venha dar poder dos altos céus a ele. E venha estar também, Senhor, colocando as suas mãos não apenas na vida dele, mas na vida da família dele também, Senhor. Na Amém. vida da extensão da família dele, Senhor. Que os teus anjos venham estar com cada um deles, Espírito Santo, que o Senhor venha estar o conduzindo e os conduzindo nos teus caminhos, Senhor. Que o Amém. Senhor venha estar à frente da batalha diária que cada um deles, Senhor, precisa enfrentar. E que o Senhor venha estar abrindo as portas para que eles, Senhor, possam brilhar por ti. Amém. Por favor, Senhor, fala com cada um de nós nessa manhã através do pastor Joel. Que nós, o PG Online, esses que estão online aqui, e aqueles que vão estar assistindo esta gravação depois, venham ser alcançados pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia, Senhor. Amém. Perdoe os nossos pecados, nos unja de poder, Espírito Santo. É o que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Joel, muitos aqui não o conhecem, então, se antes de iniciar a Pronto. mensagem, o senhor pudesse apresentar novamente, por favor, tá bom? Muito bem, queridos. Meu nome é Joel Bahia, mas eu não sou da Bahia. Sou paraense. Nasci perto de Belém. Atualmente eu estou morando aqui em Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul. Vocês estão aí às 6 horas e 7 minutos, eu estou às 5 horas e 7 minutos. Aqui nós temos 1 hora de fuso horário diferente aí da região de Brasília, de Formosa.
E nós estamos aqui em Ponta Porã. Eu, na verdade, desde 2019, a gente está de forma missionária, por isso que nós passamos aí na região de Formosa, eu acho que uns 2 anos e meio, 3 anos atrás, fazendo uma programação. Na época era o pastor Josias, que estava em Formosa. E aí a gente está viajando o Brasil fazendo programações, eu e a esposa. Minha esposa ela é da área de saúde, ela é enfermeira e naturopata, fitoterapeuta. Aí a gente faz as programações, ela faz a área de saúde, eu falo da família, falo da parte espiritual e da parte emocional. Aí a gente faz geralmente final de semana, que é o que nós chamamos de vida plena, onde a gente aborda a temática da saúde física, espiritual, emocional e familiar no final de semana. E também fazemos encontros de casais, semana de oração. Agora nós vamos estar numa cidade fazendo a Semana Santa e retiros espirituais, assim por diante. Daqui de Ponta Porã para o Brasil, né? Graças a Deus. E agora estamos aqui para conversar com vocês um pouco sobre exatamente essa tônica da nossa missão e o como fazer essa missão acontecer, porque todos nós temos um propósito de vida. Qual o propósito que você tem? Você tem o propósito de alcançar apenas as coisas daqui ou aquilo que Deus já conquistou por você? Porque nós temos aí o céu por alcançar, sendo que Deus já alcançou por nós. Ele vai nos conceder aquilo que ele já nos garante, aquilo que ele alcançou na cruz, é para você e para mim. E nós temos uma missão a cumprir, que é a missão da pregação do Evangelho. O propósito da nossa vida aqui não é passarmos apenas 80, 100 anos aqui. O propósito da nossa vida vai além disto. É a pregação do Evangelho que nos garante aí, depois, com a volta do Senhor, a entrada nos portais celestiais, que é o que nós queremos. É tanto que Mateus fala sobre isso, Marcos também fala sobre isso, e de pregar o Evangelho, fazer aí a obra do Senhor, alcançando as pessoas, aquele que crer no Senhor vai ser salvo. Paulo chega a dizer que o viver é Cristo e o morrer é lucro, e a gente entende que essa ideia de Paulo é exatamente de que quando a pessoa está em Cristo, ela, não importa o que aconteça, ela vai continuar cumprindo com o propósito dela, e a gente precisa ir cuidando daquilo que é essencial para nós. Lógico que o mais importante da nossa vida é a experiência que nós devemos ter com Deus todos os dias da nossa vida. E para que isso aconteça, querido, a gente precisa ter como base que nós vivemos em um tempo de grandes avanços tecnológicos. A modernidade ela está cada vez mais visível nas igrejas, em todos os lugares onde a gente vai. Mas, ao mesmo tempo que a gente percebe que há um aumento da modernidade, a tecnologia, a gente tem percebido, por onde a gente tem andado, nós já visitamos mais de 350 igrejas e mais de 150 cidades diferentes por esse Brasil desde 2022. E a gente entende e percebe que, ao mesmo tempo que a tecnologia aumentou, a gente percebe, de certa forma, uma frieza espiritual acontecendo. As igrejas, muitas das vezes, elas estão cheias de atividades, cheias de eventos, cheias de programações, mas vazias do poder. E para cumprirmos com a missão, a gente precisa estar cheio do poder. Qual é a causa da falta de fervor espiritual? A presença do Espírito. E vocês estão aí desde muitos anos buscando, tanto na sala 57 como também aqui, exatamente o que é mais importante, que é a presença do Espírito na vida, para que esta vida seja transformada e o poder aqueça o coração para cumprir a missão. Sem o Espírito Santo, eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês. Sem o Espírito Santo, o apóstolo Paulo fala para nós em Romanos, no capítulo 8, Romanos, capítulo 8, como é que é a vida de uma pessoa sem o Espírito Santo. A gente entende na palavra de Deus aqui em Romanos, no capítulo 8, que fala sobre o pendor do Espírito Santo, o verso 14, Paulo diz para nós assim, Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E o versículo 9 diz assim para nós: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você sabe de uma coisa?
que não existe vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. Não existe vida cristã, religiosa, sem o Espírito. É importantíssimo, imprescindível. Você pode até estar vivendo, respirando, andando, mas você não é crente se não tiver o Espírito. Só podemos ser cheios de vida religiosa, vida espiritual, se nós formos cheios do Espírito. Você pode até respirar, andar, caminhar, mas sem a presença do Espírito você não é filho de Deus. É por isso que Paulo diz assim: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus e vivem segundo aquilo que Deus está falando. Então, nós precisamos, queridos, crescer na nossa caminhada cristã todos os dias, porque sem crescimento, nós estamos mortos espiritualmente. Sem crescimento e sem a presença do Espírito, nós estamos mortos na vida religiosa. E nós vamos viver igual. Tem até uma série, né, que os jovens gostam de assistir, que é uma série que passa aí numa rede dessa aí de streaming, que é exatamente os mortos que andam. Nós vamos estar andando, caminhando, mas sem vida espiritual. Então, sem a presença do Espírito, não tem como vivermos espiritualmente. Aí o apóstolo fala sobre isso, e o profeta Joel, que você conhece, o capítulo 2, verso 28, fala que o Espírito Santo ele será derramado sobre a igreja para esse último período da história, tanto sobre os jovens, sobre as crianças, sobre os de mais idade, todos precisam receber o Espírito Santo, que diz lá o profeta: derramarei sobre vós o meu Espírito. A ideia é que Deus vai derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja no final da história. Nós estamos vivendo no tempo do fim? Quantos acham que nós estamos vivendo no tempo do fim? Levanta a mão. Amém. Eu vejo aí a mãozinha de várias pessoas. Nós estamos vivendo, queridos, de fato, no período final. Desde 1798, a igreja tem vivido no tempo do fim. E eu diria para vocês que hoje nós estamos vivendo o fim do tempo do fim, já no limiar, no limiar. E algumas coisas estarão acontecendo no seio da igreja, tanto no período que nós estamos vivendo, como no período um pouquinho mais para frente e depois na volta do Senhor. Por exemplo, o que vai acontecer no nosso tempo? Depois eu posso compartilhar com a Alessandra um slide, né, um PowerPoint, que detalha melhor para vocês visualizarem depois disso aí. Mas o que vai acontecer no nosso tempo? Nosso tempo vai acontecer reavivamento e reforma na Igreja de Deus, vai acontecer isso. Eu vou só mencionar porque cada item desse seria um sermão. Então, reavivamento e reforma. O que mais vai acontecer, Joel? Vai acontecer também a chuva serôdia no seio da igreja. Vai acontecer também a sacudidura, o peneiramento, que lá em Amós, capítulo 9, fala sobre isso. Vai acontecer também o alto clamor, que é a pregação do evangelho com toda intensidade no final da história. E esses eventos estarão acontecendo, aí depois vai acontecer o que nós conhecemos, que está lá no livro Grande Conflito, e eu aconselho que todo adventista, no mínimo, uma vez na vida, tem que ter lido o livro Grande Conflito. No mínimo uma vez. O livro Grande Conflito. Ah, pastor, mas eu não sei ler. Pega o audiobook e escuta. Você pode escutar o livro. Então, não tem desculpa para dizer que não tem acesso à leitura desse livro. Então, o livro Grande Conflito mostra tudo isso para nós. Aí vai acontecer o decreto dominical. Depois que surgiu o decreto dominical, queridos, quem estiver morando nas cidades grandes vai ter que sair para as cidades pequenas, diz Ellen White lá no Grande Conflito. E aí, nesse período, vai acontecer exatamente um outro momento importante, que é o fechamento da porta da graça. Quando a porta da graça acontecer, aí diz lá em Apocalipse 21, que o justo continua na sua justiça e o injusto na sua injustiça. O imundo na sua imundícia e o puro na sua pureza. Nesse período não vai ter mais chance de salvação, porque a porta vai se fechar. Igual no tempo do dilúvio, igual nas 10 virgens, a porta se fechou, só as que estavam lá de dentro e ficaram com o noivo. Na arca de Noé também a mesma coisa. Então, nesse período de tempo, vai acontecer exatamente o início das 7 pragas que estão registradas lá em Apocalipse 16. Quando surgir as pragas,
a porta se fecha, começa a perseguição contra o povo de Deus, e aí surge um novo decreto, que é o decreto de morte. Antes é o decreto dominical, onde as pessoas não podem nem comprar e nem vender. Depois, o decreto de morte. Quando surgiu o decreto de morte, aí quem estiver morando nas cidades pequenas, menores, vão ter que sair para os campos, para os lugares mais distantes, nesse período, porque vai haver uma perseguição intensa, porque as pragas estarão acontecendo. Aí vai surgir uma angústia que é conhecida como angústia de Jacó, ou tempo de angústia de Jacó, e aí, queridos, depois vem a libertação do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que aí vai vir Jesus Cristo, vai voltar e vai recolher todos os salvos para a eternidade, sendo que os mortos em Cristo, diz a Bíblia, ressuscitarão primeiro. E aí você que tem um amigo, um parente que descansa no Senhor, eu tenho meu pai que descansa no Senhor, a esperança é de que nesse momento eles voltarão à vida, e aí nós vamos ter um reencontro com eles, e iremos subir aos céus, transformados todos, para a glória celestial, aonde nós viveremos lá, diz a Bíblia, num período de 1000 anos apenas. 1000 anos, depois desceremos. Zacarias 14 diz que a Nova Jerusalém vai pousar sobre o Monte das Oliveiras e nós vamos viver na eternidade aqui, na nova terra, na Nova Jerusalém, por toda a eternidade. Entendeu? Esta é a ideia bíblica para mim e para você. E vai acontecer, porque todas as profecias estão se cumprindo e falta apenas a pregação do Evangelho para que Jesus volte e a gente possa viver com ele. Então, o que eu estou mencionando é um histórico, é algo, um panorama que vai acontecer. E dentro do que vai acontecer é a chuva serôdia, o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Abre a sua Bíblia em Oséias, no capítulo 2, o verso 28. Oséias, capítulo 2, o verso... Aliás, não é 28. Oséias 2, 10, verso 12, desculpa. 10, verso 12. Foi Joel 2, 28. Mas é Oséias 10, verso 12. Olha o que diz o profeta Oséias para nós aqui, com relação a esse tempo que nós estamos vivendo. O que é que vai acontecer e como devemos fazer. O que devemos fazer. Oséias 10, 12. Amém? Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de pouso, porque é tempo de fazer o quê? Buscar ao Senhor até que ele venha e chova a justiça sobre vós. Amém, irmãos? Então Deus está falando aqui para nós que hoje é o tempo de fazermos o quê? Buscarmos o Senhor. Hoje é o tempo de buscarmos o Senhor até que ele venha. Enquanto o Senhor não vem, nós precisamos buscar o Senhor para que ele faça chover sobre nós a chuva. E que chuva? A chuva serôdia, ou a chuva do Espírito Santo. Quando é o tempo, irmão Joel? Hoje é o tempo. Não é amanhã, não foi ontem. Hoje é o tempo de nós buscarmos o Senhor até que ele venha. E pedir para Deus a chuva, para que essa chuva, ao cair sobre nós, nos batize, nos preencha, complete a nossa vida, faça transbordar a presença do Espírito em nós, para que nós cumpramos com o propósito que Deus nos chamou para vivermos aqui. Entendeu? Essa é a ideia bíblica para você e para mim. Pedir, clamar, chorar, lamentar diante de Deus, o batismo, a chuva, o aguaceiro de Deus. Aí eu vou contigo aqui em Zacarias também no capítulo 10. Zacarias, passa um pouco aí. Zacarias capítulo 10, você vai ver o versículo é o versículo 1. Zacarias 10, verso 1. Olha o que diz o profeta Zacarias aqui: pedi ao Senhor a chuva no tempo das chuvas serôdias, ao Senhor que faz as nuvens de chuva e dá aos homens aguaceiro e a cada um erva no campo. Você já viu uma chuva torrencial onde alaga tudo? Deus está dizendo para mim e para você, sabe o quê? Que ele quer dar para você e para mim, queridos, não é uma gotinha apenas.
Deus não quer jogar apenas uma gotinha de água, de chuva do Espírito. Deus está dizendo aqui para você, Ele quer dar para você o quê? Um aguaceiro. Aguaceiro. Ele quer inundar a sua vida, transbordar a sua vida com a presença de quem? Do Espírito Santo. Porque sem a presença do Espírito, nós vamos respirar, nós vamos andar, nós vamos comer, nós vamos fazer as atividades, mas nós não temos vida religiosa, vida espiritual. Nós nem podemos ser crentes sem o Espírito Santo. Entendeu? Então, a extrema necessidade nossa, como Joel capítulo 2, Oséias capítulo 10, 12, que diz: pedi ao Senhor a chuva, no tempo da chuva, e pedi até que ele venha. Antes do Senhor vir, peça a chuva. Aí diz o texto bíblico de Zacarias: ao você pedir a chuva, no tempo da chuva, que é a atual momento, aí Deus vai derramar sobre você a chuva em porção dobrada, um aguaceiro da presença do Espírito Santo. E um texto que você e eu conhecemos bastante é o texto de Ellen White no livro Eventos Finais, que fala que a presença do Espírito Santo em abundância é a maior e a mais urgente de todas as nossas necessidades. E buscar isso deve ser a nossa primeira o quê? Ocupação. Entendeu? Buscar isto, a presença do Espírito Santo na vida, deve ser a nossa maior e mais urgente necessidade. E deve ser a nossa primeira ocupação. Lá no livro de Efésios, capítulo 3, verso 16 a 19, o apóstolo Paulo diz assim: peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que, com todos os santos, vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, irmãos? Que maravilha! Essa promessa de Deus é uma promessa para você hoje. Pedi a chuva no tempo da chuva serôdia. Pedi quando? Hoje. A chuva de Deus, o aguaceiro de Deus, até que haja uma completude na tua vida do Espírito Santo. Agora, é lógico que para recebermos essa chuva, esse batismo de Deus, a gente precisa estar com o cálice, com a boca virada para cima. Porque muitas das vezes a gente pede, mas a gente faz assim, ó. A gente emborca o cálice com as nossas atitudes do dia a dia, com aquilo que eu vejo, com aquilo que eu como, com aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, vai emborcando o cálice e impossibilitando que Deus nos preencha com o seu Espírito. A promessa do Espírito Santo, queridos, é para hoje. Aconteceu no Pentecoste, mas ela é para hoje, para nós aqui. Jesus Cristo, lá em João 14, 16 a 18, ele nos diz que o Espírito Santo fora dado aos discípulos e você e eu, nós somos os discípulos modernos de Cristo. Ele não seria apenas uma força, o Espírito Santo, mas o poder de Deus na vida do crente, para transformar o crente. E o Espírito Santo, diz a Bíblia, ele nos guiaria a toda a verdade. E aí, cheios do Espírito Santo, como diz lá em Atos 1, nós seríamos o quê? Testemunhas do Senhor na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, em todos os lugares, eu e vocês poderíamos e devemos ser cheios de Deus para poder ser testemunhas de Deus. E a palavra de Deus diz lá em Atos 2, 39, porque a promessa vos diz respeito não apenas a vossos filhos, mas a todos os que estão longe também. Ou seja, a você que estava longe no tempo do escrito bíblico, para mim que estava longe no tempo do escrito bíblico. Ou seja, a promessa do Espírito Santo é para nós hoje. E como diz Oséias, pedi até que ele venha e derrame sobre vós a chuva do Espírito Santo. Não tem como, queridos, vivermos sem o Espírito Santo.
Jesus mesmo, em João capítulo 15, verso 5, ele diz assim: sem mim, nada podeis fazer. O que você vai fazer sem Deus? Nada, nada. Você vai viver religiosamente, mas não vai viver uma vida espiritual sem a presença do Espírito Santo. E sem o Espírito Santo, nós vamos ter as melhores orações. Nós vamos ter orações formais, mas não teremos oração que convence, que chega ao trono de Deus. Nós vamos ter a leitura da Bíblia e vamos alimentar o nosso intelecto, mas nós não vamos ter sabedoria, porque sem o Espírito Santo, queridos, nós não somos nada. É imprescindível a presença do Espírito Santo na nossa vida. E louvado seja Deus que nós, como igreja adventista, acordamos para essa busca. Porque até então, há tempo atrás, eu digo aí que hoje eu vou completar esse ano de 2026, 30 anos de batizado, desde 96 nessa caminhada. E a Igreja Adventista despertou de 10 anos para cá. Se foi isso, é muito. Essa busca, esse pedido, esse clamor, a Sala 57 foi um pontapé para isso. Aí outros projetos, como esse PG Online também, foram outros incentivos para que a igreja possa buscar o Espírito Santo. Tivemos a revista dos 10 dias de oração falando do Espírito Santo, dos frutos, dos dons do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo. Então a gente percebe que houve essa mudança maior, porque há uma necessidade. A igreja passou tantos e tantos anos vivendo por si ou de acordo consigo mesma. Aí entende, não é necessário para cumprirmos com a missão, para cumprirmos com o propósito de Deus, sermos cheios de quem? Do Espírito Santo. Cheios de Deus. Nós só iremos falar daquilo que nós estamos cheios, irmãos. Como é que nós vamos falar de Deus se nós não temos Deus? Como é que nós não vamos falar do Espírito se nós não estamos cheios do Espírito? Quando nós estamos cheios de Deus, cheios do Espírito, a nossa boca vai professar o Espírito. A nossa boca vai professar Deus. Você vai no supermercado e você vai ter vontade de falar para o caixa do supermercado de Deus. Você vai no seu trabalho e você vai ter vontade de falar no trabalho de Deus. Enquanto que quando nós estamos cheios daquilo que não é de Deus, nós vamos falar de outras coisas. Vamos falar de muitas coisas que acontecem no dia a dia, de política, disso e daquilo, e vamos esquecer daquilo que é essencial. A resolução, a solução para todas as coisas é Deus. E o apóstolo fala que a gente precisa ser cheio de Deus. E o profeta Oséias diz: buscai o Senhor enquanto ele vem. Enquanto ele vem, busque para que ele derrame sobre vós a chuva. Aí lá em Zacarias diz assim: aí você vai receber o aguaceiro de Deus. Ei, queridos, o aguaceiro de Deus. Quando nós recebemos o aguaceiro de Deus, até me arrepia. O aguaceiro de Deus, aí nós vamos viver nesse mundo como de fato nós devemos viver, extraterrestres, porque nós não somos daqui. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. O mundo vai ver em nossas atitudes, em nosso comportamento, os frutos que Deus deixou: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a longanimidade, a benignidade, o domínio próprio, a fidelidade. Tudo isso vai transparecer na vida do crente. E isso de forma natural, porque sem o Espírito continuamos religiosos, mas carnais. Sem o Espírito. Conhecedores da verdade, mas impacientes, impuros, orgulhosos. É por isso que nós precisamos do quebrantamento e da presença do Espírito Santo. Ele vai regenerar a nossa vida, ele vai nos guiar à santidade, ele vai nos mostrar onde nós precisamos mudar, quebrantar o nosso coração. E o resultado, na época dos apóstolos, na igreja primitiva, foi, sabe o quê? Com a presença do Espírito? Crescimento diário, crescia dia após dia a igreja de Deus. Corações eram transformados dia após dia. Milagres e conversões acontecendo dia após dia. Pedro, com uma mensagem bíblica, quase 3.000 pessoas foram convertidas. Pedro passava e as pessoas colocavam pessoas doentes na calçada para que a sombra de Pedro, irmãos, passasse por sobre as pessoas doentes e ali acontecesse o milagre. Era transformação, milagres, conversões, tudo isso porque as pessoas estavam cheias de quem? Do Espírito Santo. Estavam com a completude, com a plenitude do Espírito Santo na vida delas.
E hoje, a nossa maior necessidade, irmãos, e eu vejo isso, infelizmente, com tristeza, que muitos estão atrás de casas boas, de muito dinheiro, de templos belos, e a gente precisa sim ter um bom templo para poder receber os irmãos, para poder receber os amigos, porque as pessoas se sentem confortadas e elas ficam também ali. Mas não é isso que a gente precisa apenas. A gente precisa do recurso para abençoar. A gente precisa de um templo para receber. A gente precisa de tudo isso. Mas, se nós não tivermos o Espírito Santo, como nós iremos receber as pessoas? Como iremos cuidar dos recursos que Deus nos deu? Não tem como, irmãos. A maior necessidade nossa não é de mais dinheiro, não é de mais talento, não é de mais membros, é da presença do Espírito Santo na vida do crente. Porque 24 milhões, que aproximadamente nós somos no mundo, cheios do Espírito Santo, nós iríamos impactar todo o planeta com a nossa vida. 24 milhões de pessoas. Porque os apóstolos, com 12 discípulos, e depois com 120 membros que foram ali, os que Jesus deixou na congregação na sua subida, na sua ascensão, eles impactaram o mundo daquela época. O que é que você acha que nós podemos fazer hoje, cheios do Espírito Santo? Então, esse aqui é um ponto importantíssimo da mensagem para você nesta manhã. Agora, não basta apenas nós entendermos da importância do pedido, do clamar, do buscar o Espírito Santo e daquilo que ele pode fazer na vida do crente. Eu tenho que saber também como receber o Espírito Santo. Como receber o Espírito Santo. E eu quero mencionar para vocês aqui de forma bem rápida e prática, para que você e eu possamos ter essa compreensão em nome de Jesus. A Bíblia, queridos, ela nos afirma alguns pontos importantes de como devemos receber o Espírito Santo. E o primeiro deles é que a Bíblia deixa claro para nós que nós temos que orar com perseverança pedindo o Espírito Santo. Eu, quando fui batizado no dia 10 de agosto de 1996, eu entendo pela Bíblia que eu recebi o Espírito Santo para andar em novidade de vida, começar a carreira cristã, há 30 anos atrás. Só que eu não posso me dar o luxo de dizer assim, eu recebi o Espírito Santo quando eu fui batizado, agora eu não preciso mais dele, pedir ele. Todos os dias, irmãos, nós precisamos o quê? Pedir, clamar. E diz o texto bíblico lá de Oséias, até que ele venha, até que ele venha. Clamar pelo batismo do Espírito Santo todos os dias, todos os dias. Eu recebi quando fui batizado, mas a caminhada cristã exige que ele faça presença na minha vida todos os dias. Então, pedir com perseverança. Lucas capítulo 11, verso 13, dá essa mesma ideia para nós. A oração sincera, ela atrai o Espírito Santo. Amém? A oração sincera e contínua, ela atrai a presença do Espírito Santo. Segundo ponto importante para mim e para você é que nós devemos confessar e abandonar os nossos pecados. Pedro diz: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, a mudança é reconhecimento e mudança total ao abandonar o pecado. O Espírito Santo, queridos, ele não habita em corações rebeldes. É preciso eu e você fazermos uma análise completa de como está a nossa vida com Deus. E se você, porventura, não lembrar daquilo que você cometeu de errado, porque às vezes a gente comete erros e aparentemente na nossa cabeça não é erro, mas o Espírito Santo sabe que foi. E aí, inconscientemente, você vai vivendo tranquilamente, como se não tivesse acontecido nada. Quando você faz uma análise e pede para Deus, Senhor, me ajuda para que eu possa, pelo teu poder, mudar. Aí o Espírito Santo vai mostrando para você aquilo que você cometeu de errado, e o Espírito Santo vai impulsionando você para pedir perdão, e você vai mudando. Eu lembro que teve um episódio na época lá no estado do Pará, que eu estava como pastor, uma irmã que ficou possessa, de possessão mesmo demoníaca. Para mim ir lá no vilarejo onde ela estava possessa, eu tive que, lógico, me consagrar. Você não vai como você está. Você tem que buscar a Deus com muita intensidade para não ir passar vergonha lá. E aí eu passei a segunda-feira toda em oração, leitura da Bíblia, espírito de profecia, jejum,
e pedindo para Deus, Senhor, me mostra se eu cometi alguma coisa que inconscientemente para mim foi normal. E nesse dia, queridos, foi o dia que Deus mais me mostrou coisas que eu havia falado, que eu havia feito, que para mim não tinha sido errado, mas para Deus tinha sido. E Ele foi me revelando, e eu fui pedindo perdão. E louvado seja Deus que no dia seguinte, quando a gente foi lá fazer o trabalho, o inimigo foi derrotado pelo poder de Deus. Mas uma vida de um crente, de crentes transformados pelo Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele não habita no coração de pessoas rebeldes. Precisa haver abandono confissão do pecado e abandono do pecado. E vamos para a parte final. Paulo fala para nós em Efésios, capítulo 5, verso 18. E se você puder ler, se não, anota aí para depois você ler. Efésios, capítulo 5. Efésios tem apenas 6 capítulos. E o capítulo 5, verso 18, é o centro da segunda parte de Efésios. Primeira parte de Efésios, Paulo vem falando da teoria do Evangelho. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 4, 5 e 6, Paulo vem falando agora da prática do Evangelho. Porque não adianta, irmãos, eu e você saber o que tem que ser feito apenas. A teoria da salvação. Nós precisamos não somente ter a teoria, mas precisamos ter a prática do cristianismo, a prática da religiosidade, a prática espiritual. E aí Paulo vem dizendo para nós, bem no centro da parte prática, capítulo 5, verso 18, ele diz exatamente assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, Paulo está dizendo aqui, cuidado com quem está controlando a sua vida. São as tuas emoções? São prazeres da carne? Ou é o Espírito Santo? Ele diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. E nós entendemos que para nós compreendermos melhor o texto da Bíblia, a gente precisa ler um texto aqui, outro texto ali. E Paulo vem falando para nós também em Colossenses, capítulo 3, o verso 16. Você passa aí 2 páginas, no máximo 3 aí, ó. Colossenses, capítulo 3, o verso 16. Paulo vai falar para nós a mesma coisa que ele está falando em Efésios, capítulo 5, verso 18 e diante. E no capítulo 3, verso 16, ele diz para nós assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Amém, irmãos? O que Paulo está dizendo para mim e para você? Que uma forma prática de nós buscarmos a Deus e recebermos o Espírito Santo é quando nós estamos lendo o quê? A palavra. Paulo diz para nós, e Pedro confirma isso também, que quem escreveu a Bíblia foram homens santos inspirados pelo Espírito Santo. Então, todas as vezes que eu estou lendo a minha Bíblia, eu estou sendo cheio de quê, irmãos? Do Espírito Santo. Do Espírito Santo. Obrigado, irmã Rosenita. Estou sendo cheio do Espírito Santo. A leitura da Bíblia vai me enchendo, vai me preenchendo do Espírito Santo. Porque o mesmo Deus que inspirou é o que está iluminando agora a tua mente para que haja uma compreensão da palavra. Então, todas as vezes que eu leio a Bíblia com oração, buscando o Espírito, ele vai estar sendo derramado sobre mim. Entendeu? Louvado seja Deus. Agora o detalhe, como é que eu leio a Bíblia? Sendo que o mundo de tanta correria, a gente pega um texto bíblico e de forma muito apressada cai na leitura aqui, às vezes quer ler à noite, né, que o ideal é ler de manhã cedo e não à noite, porque à noite você já está cansado das atividades e já chega cansado, tem gente que começa a ler aqui e de repente em vez de estar lendo, está o quê? Dormindo. E não tá sendo cheio de Deus. Então, como é que você deve ler a Bíblia? Primeira coisa, meditação na palavra de Deus. Meditação. Pensa comigo aqui. Qual a passagem, qual o texto, qual a história que você mais fica impressionado na Bíblia? Para mim, a passagem do Mar Vermelho. Como é que seria a meditação, pastor Joel? Quando você lê a Bíblia, você tem que imaginar você dentro da cena do que está lendo. Eu, por exemplo, sendo um israelita, correndo na hora que Moisés levanta o cajado, correndo, atravessando o mar, olhando para o lado água, para o outro lado água, olhando para trás, vendo o exército inimigo, correndo, correndo, correndo.
De repente, chego no final, dou um salto de alegria e vejo o mar fazendo isso aqui, ó. Tchum. E depois cantando o cântico de vitória que Deus colocou ali para Miriam e para Moisés também. Ou seja, queridos, é estar dentro do texto. Meditar é estar dentro. Uma história que você não esteja diretamente participando, mas visualizando. Aconteceu isso, eu estou observando a meditação. Além da meditação, você tem que acreditar naquilo que você está lendo. A palavra de Deus, irmãos, é a verdade de Deus. E louvado seja Deus. É a fonte de inspiração para nós. É o caminho que nos leva a Jesus Cristo. A palavra de Deus é a maior revelação de Deus para nós. A Bíblia deixada para você, que tanto você pode ler, como você pode também ouvir a Bíblia, a palavra de Deus. Então acredite. Depois que você acreditar, aguente firme em obediência àquilo que você leu e meditou. E acreditou. Aguente firme. Porque, queridos, o mundo está ensinando hoje que a palavra de Deus não é totalmente verdade. Não existe verdade absoluta, segundo o conceito mundano. Mas nós acreditamos que sim existe a verdade aqui, a palavra de Deus. Então temos que aguentar firme, porque diz a Bíblia assim: é homem com mulher, mulher com homem. E o ser humano hoje está dizendo, é homem com homem, mulher com mulher. Esses dias atrás eu vi um casamento em Brasília de 3 homens. 3 homens casando. 3 homens casando, irmãos, barbados. E a Bíblia diz o quê? Que é homem com mulher. E o que passar disso é abominável ao Senhor. É abominação. Então nós temos que aguentar firme no que Deus falou. Daqui mais um tempo, na igreja de vocês, na nossa igreja, vai chegar um casal, ou 2 homens, ou 2 mulheres, dizendo assim: eu quero casar aí na igreja de vocês. E aí, o que é que vai acontecer? Temos que aguentar firme no que está onde? Na palavra de Deus. Firme em obediência, firme em busca. E aí, o último ponto, aí a gente vai fazer oração. É exatamente o que está lá em Salmos, no capítulo 42, verso 1, que diz assim: como o cervo anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti. Amém, irmãos? Meditação na palavra, obediência à palavra, crer no que Deus mostrou na palavra, inspirado pelo Espírito Santo, e, por fim, deseje a presença do Espírito Santo. Assim como a terra seca precisa da água, você precisa do Espírito. Assim como o cervo precisa das correntes das águas para se hidratar, eu e vocês devemos desejar a presença do Espírito Santo. Desejar, irmãos. Eu não consigo viver sem a presença do Espírito Santo. Você não consegue viver sem a presença do Espírito Santo. E de todos os dons, Ellen White fala no Caminho a Cristo, página 100, de todos os dons que o céu pode conceder aos homens, a comunhão com o Espírito Santo é o mais precioso de todos os dons. É o mais precioso. Se é o mais valioso, é o que nós mais devemos desejar, é a presença do Espírito Santo. E eu pergunto para ti nesta manhã, para a gente concluir: você está cheio ou você quer mais do Espírito Santo? Você se acha que já está no ponto ou você está agora querendo que Deus complete, transborde na tua vida o Espírito Santo? A presença dele em você, que você seja diferente nesse dia, que o teu comportamento seja diferente, que tuas palavras sejam temperadas com o tempero de Deus, que as tuas atitudes sejam diferentes, o teu trato com os teus filhos, com o teu marido, com a tua esposa, o teu chefe de trabalho, com quem você lidar neste dia, queridos, você precisa estar demonstrando que você está pleno do Espírito Santo, transbordando, como diz lá Oséias, Zacarias, né? Transbordando o aguaceiro do Espírito Santo. É isso que nós devemos pedir, desejar a presença do Espírito Santo. E de todos os dons, o mais precioso é o da comunhão com o Espírito Santo. Não tem vida sem o Espírito Santo. Quantos nesta manhã querem dizer para Deus: Senhor, em nome de Jesus, eu quero mais. Eu quero mais do Espírito Santo. Eu preciso de mais do Espírito Santo. Eu não vou viver sem o Espírito Santo. Não existe, irmãos, vida religiosa e espiritual sem a presença do Espírito Santo. Que nesta manhã, em nome de Jesus, o Espírito Santo habite no teu coração, na tua vida, e que ele te torne uma pessoa transformada ao ponto de os outros verem a transformação em você. E haja transbordar da presença do Espírito na tua vida, lendo a palavra, meditando na palavra, crendo na palavra, obedecendo a palavra e desejando o Espírito Santo,
abandonando o pecado e pedindo com perseverança o Espírito Santo na sua vida. Amém? Amém. A gente ora depois, ou a gente ora agora, depois do hino? Pode orar, por favor. Amém, amém. Vamos orar então. Senhor Deus, obrigado, Pai eterno, pela oportunidade tão especial que o Senhor nos deu de estarmos reunidos aqui nesse grupo que resolveu, nesta madrugada, nesta manhã, buscar a presença do Espírito Santo. Não existe, Senhor, vida espiritual, não tem como sermos crentes, segundo o apóstolo Paulo, sem a presença do Espírito. Paulo chega a dizer para nós que os que vivem, que recebem o Espírito, que vivam no Espírito Santo. Porque somos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. E nós te pedimos nesta manhã, Senhor, transborde em nós o Espírito Santo. Batiza-nos, ó Pai, para que esse dia seja cheio da tua plenitude e que cada dia nós desejemos a presença benfazeja do Espírito Santo em nossa vida, para que pelo teu poder, homens, mulheres, crianças sejam cheios do Espírito e nós sejamos testemunhas para cumprir o propósito pelo qual o Senhor nos chamou. Continue, Pai eterno, cuidando de cada um de nós. Abençoa a nossa família, abençoa os pedidos que foram feitos nesta manhã aqui também, que eles sejam, ó Deus, cheguem ao trono da graça do Senhor e que o Senhor faça a tua obra na vida de cada um. Eu apresento aqui a minha sobrinha, Beatriz, com apenas 24 anos, vai ter que passar por uma cirurgia nesta manhã, de terça-feira. E eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, cuida dos médicos que irão fazer essa cirurgia, cuida dos anestesistas, dos enfermeiros, de todo o plantão que vai ajudar, para que, em nome de Jesus, ela seja curada desta doença que está trazendo temor, trazendo tristeza à alma, para que, em nome de Jesus, haja o milagre do Senhor. E que ela testemunhe do teu poder, para a honra e glória do nome do Senhor. Continue concedendo a todos nós a tua graça, o teu Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, muito obrigado. Amém, Malissandra, Deus abençoe. Obrigado, hein? Amém, pastor Joel. Deus seja louvado por sua vida. Estaremos em oração pela Bia, né? Amém. Por gentileza. Vai fazer uma cirurgia, Amém. descobriu um câncer agora, nesse ano, com Deus 23, abençoe. 24 anos de idade. Amém. Tá trazendo tristeza para nós aí, mas a confiança é maior. A esperança é maior. Nosso Deus é o Deus do impossível, não é, pastor? E como é Deus do impossível, pastor? É irmã Amém. Maria Lúcia que eu Eu sou digo, né, irmã Maria Lúcia? milagre vivo, eu sou milagre vivo. Louvado seja Deus. E eu não Irmã canso de Maria Lúcia, agradecer. Oi. Quero trazer você que, apesar do pastor Joel já ser de casa, Ai, mas eu acredito que ele não tem ouvido da tua boca as palavras ainda, irmã Maria Lúcia. Então, por favor, o batize em nome dessa nova versão do PG. nessa segunda-feira, nessa terça-feira, pastor, o nosso grupo agradece a Deus pela sua vida, pela disposição, pelo Espírito Santo ter lhe usado a trazer essa mensagem para a gente. E nós dizemos assim: amo você, precisamos de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e nós cremos mais em Deus, porque o pastor Joel existe Amém. e faz parte da nossa família em Cristo Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Obrigada, irmã. Cheiro nesse coração lindo e vamos continuar orando pela sua sobrinha, pastor. Amém. Muito obrigado, irmã Maria. Ela vai sair, pastor, outra pessoa. Outra. Vai, nós cremos. Nós Em nome cremos. de Jesus. Convida ele para pregar essa mensagem na sala 57. Vamos fazer a ponte, sim. Sabe, pastor, já uma coisa que o senhor falou muito que me chamou ao coração, que você vê que a mensagem que é dada, o Espírito Santo, ele traduz de acordo com o que cada um precisa ouvir, né? E Deus seja louvado por isso. Eu tenho um propósito de estar fazendo o ano bíblico, né? Com algumas pessoas que têm dificuldades, porque já não é a primeira vez que me falam assim, mas eu leio e não entendo nada. E a gente não pode deixar de se lembrar de Filipe quando a gente escuta essa frase, Sim, né? sim. E aí, ontem mesmo, eu estava conversando com uma amada minha, Cleide, da Itália, e ela veio me falar sobre a questão de pessoas que não conseguem acompanhar o ano bíblico devido à falta de leitura. Uhum. E aí o senhor hoje novamente falou sobre a questão da palavra também, e eu fiquei imaginando, Espírito Santo, como que o senhor é maravilhoso, como o senhor nos fala, só basta abrirmos os ouvidos para ouvir a sua palavra. Então, já anuncio aqui
ao vivo, em primeira mão, para o nosso PG Online. Iniciaremos um novo projeto de leitura da Palavra de Deus. Amém. Em áudio para aqueles que têm dificuldade aí, então me procure se você tem interesse nesse projeto, e eu tenho certeza que Deus tem bênçãos maravilhosas. Eu, pastor, ontem, após receber o convite, meu celular ficou com a tela preta. Mas eu falei assim que o inimigo ele é um derrotado em nome de Jesus. Então, o sangue de Jesus tem poder e nós vamos perseverar, não é mesmo, pastor? Amém. Pouco tempo nos resta. Então, vamos falar e fazer tudo em qualquer tempo, em qualquer lugar, para que o nome de Jesus seja glorificado e exaltado sempre. Muito obrigada, pastor Joel. É não viver, irmãos, como se tudo estivesse bem. Não está. Amém. Não está. Nós precisamos de mais. Cada dia mais de Deus. Cada momento mais de Deus. Porque estamos vivendo o limiar da história. E eu não disse, mas eu falo para vocês agora. Nós vamos ser perseguidos e muitos irão morrer na perseguição. Muitos irão morrer na perseguição como mártires. Se a igreja no passado começou assim, nós não podemos esperar diferente quando for para terminar. Para terminar, vai ser da mesma forma como iniciou. Nós estamos seguindo ou passar o bastão para nós agora. E a gente precisa estar muito bem com Deus, muito firme, porque quando chegar a nossa hora de levantar a bandeira do Emanuel, aí a gente tem que estar muito bem com Deus para dizer como Estevão, dizer, eu vejo o céu aberto e Deus, o Senhor Jesus, do lado do trono de Deus. Amém. Sentado no trono de Deus. Então a gente precisa estar bem, porque senão, irmãos, a gente não vai suportar o que vai vir. Não vai suportar. Mas pelo Espírito de Deus, aí a gente vence. Amém. Pastor, nós já estamos sendo perseguidos. Já estamos. Vai se intensificar. De forma velada, estamos sendo. Satanás e os anjos deles estão vigilantes. Nós estamos brincando de ser crentes. Eles não estão brincando de ser demônios, né? Não. É verdade. Que possamos glorificar o nome de Deus. Gente, bom dia com alegria. Vamos encerrar o nosso PG. Bom dia. Bom dia. Bom dia. É uma coisa Bom dia. Eu vi não alegria. Aí a gente vai lembrando, a chuva vem, aquele aguaceiro forte. Amém. Meu Deus, que bênção. Bom dia, Marizinha. Bom dia, Jaci. Bom dia, Ritinha. Bom dia, Maria Aureli. Bom dia, Rita Rios. Bom dia, Maria. Bom dia, Laine. Bom dia, com alegria. Bom que a Maria Aurélia abriu a câmera para mostrar a parte visível. Deixa o seu joinha, Maiara. Bom dia. Deixa o seu Bom joinha. dia, irmã. Clique no like. Maiara. Bom dia, minha irmã. Bom dia, Maria Aparecida. Bom dia, Rita. Bom dia, Marisa. Maria Aparecida, Trevelin. Deus abençoe, minha irmã. Emília Dan. Amém. Irmã Alessandra, um abraço, irmã. Nunca mais nós conversamos, irmã.